Salve Maria. Dia 2 de março de 2021, da segunda semana da Quaresma, e o evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 23, no versículo do 1 ao 12. Do evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Quaresma nos convida a viver esta magnífica experiência. Jesus passou toda a sua vida fazendo o bem. E se nós prestarmos bastante atenção, no conteúdo que os evangelhos trazem, acima de tudo também os Atos dos Apóstolos, e claro, contemplamos nas cartas de São Paulo e das outras cartas, percebemos a experiência de Cristo com o povo. Todos os relatos trazem uma bela experiência de Jesus, mas a diferença do Cristo, dos mestres da lei, como também dos fariseus, é que eles pregavam, mas eles não viviam a pregação. Jesus, todo o contrário. Jesus, antes de pregar, antes de usar a palavra, Jesus vivenciava. Quantas e quantas vezes Jesus te retirou para um lugar deserto para orar? Jesus é Deus, não tinha necessidade, mas precisava estar na intimidade do Pai e do Espírito para seguir adiante a sua missão, nos deixando exemplo. Para seguirmos, nós precisamos nos alimentar de Deus, sermos pessoas com vida orante. E claro, Jesus nos ensina hoje, com esta perícope, que nós não devemos fazer como os fariseus e nem tampouco como os mestres da lei, que eles tinham a autoridade para interpretar a lei de Moisés, mas que na verdade eles não vivenciavam a lei. Eles colocavam fardos pesados nas costas dos outros, ou seja, as pessoas que precisavam de uma purificação deveriam fazer penitência, e então ele fazia com que os pobres judeus mais simples, uma casta pobre, sem conhecimento, sem autoridade para interpretar a lei, acudia um mestre da lei, um fariseu, e ele colocava, impunha sobre essa pessoa, sobre este fiel, um fardo muito pesado, uma penitência muito grande. Mas na verdade, os fariseus gostavam de um lugar de destaque, de usar franjas longas na veste, e tantas outras realidades simplesmente por uma questão estética, para serem vistos, para chamar a atenção. E aqui está a pergunta: Jesus chamou a atenção de alguém? Não. Jesus viveu a sua vida, anunciou o evangelho, curou inúmeras pessoas, realizou milagres, ressuscitou mortos, mas ele não tocava uma trombeta para dizer que estava chegando ou fazendo um milagre. Pelo contrário, dizia:
Apresente-se ao sacerdote e pague, não é, o sacrifício. Não diga nada a ninguém, mas as pessoas se sentiam maravilhadas de ter um encontro com Jesus, que os enchia de esperança, de felicidade, de amor. Ontem nós falávamos da misericórdia, é isso mesmo. Jesus tinha misericórdia, né? Compaixão do coração, sentia a dor do outro, e por isso Jesus se importava naquele tempo, mas Jesus continua se importando comigo, com você, no nosso sofrimento diário, na nossa dificuldade diária. E o que é que nós precisamos fazer para que Jesus cada dia derrame a sua misericórdia sobre nós? Viver a fidelidade, viver esta entrega diária, por meio da oração, por meio de um sacrifício, a penitência, não é? Uma mortificação, mas nos unindo a Cristo, o sumo e eterno sacerdote, que se ofereceu uma vez por todas, por nós na cruz. Quaresma também é tempo do jejum dos olhos. As imagens das igrejas são cobertas para nos recordar que o único sinal, o único que nós precisamos observar é o Cristo. Claro, os santos nos ajudam a caminhar, mas é a Cristo que nós servimos e adoramos. Então peçamos a Jesus que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo, que Ele derrame profusamente a sua graça em cada um de nós, para que sejamos capazes de sermos testemunhas, e primeiro testemunhando, depois anunciando aquilo que estamos testemunhando e anunciando. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.